Vamos iniciar então, 11h05 em Buenos Aires. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar hoje com vocês. Muito obrigado por participarem. De início, eu gostaria de mencionar que temos a opção de interpretação simultânea. Vocês podem acessar a ela na parte inferior do Zoom. Vocês podem ver um globo com 3 pontos ou um globo do mundo também. E aí temos a possibilidade de acessar aos idiomas, no caso, o português ou o espanhol. Você pode clicar nos 3 pontinhos e acessar a interpretação simultânea, escolhendo o idioma de sua preferência. Pode escutar em português ou espanhol, escolhendo aí nesses 3 pontinhos. Bem, de início, eu agradeço às autoridades da FEPAL, a Lilian Hittelmann, bem como a sua diretoria, principalmente doutora Vera Regina Fonseca, diretora de Comunidade e Cultura da FEPAL. E nós estamos fazendo juntamente esses webinars. Agradeço o grupo de psicanalistas na comunidade, a que pertencemos na Natália, Carmen Celádia e eu. Já irei apresentá-las. Serão apresentadas duas experiências muito ricas no dia de hoje. Maravilhosas elas. Em breve as escutaremos, evidenciando o trabalho de um psicanalista que intervém, que pesquisa na comunidade. Vou apresentar agora a Carmen, Carmen Saladia. Só um minuto, por favor. Só um segundinho. Achei, não se preocupe, obrigada. Muito bem. Carmen Rosa Celaja é formada em psicologia clínica, mestre em estudos técnicos em psicanálise, doutoranda em estudos psicanalíticos pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, psicanalista de adultos, crianças e adolescentes da Sociedade Peruana de Psicanálise, membro da IPA, membro da Comissão de Comunidade e Cultura da FEPAL, coordenadora suplente da Comissão de Infância e Adolescência da FEPAL 2020-2022, coordenadora da formação de analistas de infância e adolescência da Sociedade Peruana de Psicanálise, vice-presidente do Instituto Intercâmbio de Psicanalistas 2025-26, professora nos Institutos Intercâmbio IPP e CPPL e diretora da Biblioteca da SPP. Também ex-presidente e membro da Associação Peruana de Psicoterapia Psicanalítica para Crianças e Adolescentes, coeditora do livro A Maternidade e Suas Vicissitudes Hoje, de 2006, além de pesquisar e publicar sobre temas sobre maternidade e vínculos iniciais e infância no contexto latino-americano. Para quem não conhece, esta comissão de comunidade e cultura é especialmente avocada, trabalha com cuidados parentais.
Também vou apresentar Natália Mudarra, a outra palestrante, psicóloga da Universidade Católica Andrés Bello, especialista em clínica dental da Universidade Central da Venezuela, magíster em educação, com especialização em educação superior pela Universidade Interamericana do Panamá, psicanalista pela Associação Psicanalista Panamenha e psicanalista na Associação Venezuelana de Psicanálise, possui um diploma em método de intervenção comunitária pelo Instituto Universitário de Saúde e o SAM de Buenos Aires, entre outros. Na Associação eh, Psicanalítica Panamenha, é coordenadora das atividades de ordem dos advogados de Freud. Hoje, na federação, na atual administração da Federação Psicanalítica da América Latina, FEPAL, integra a Comissão de Divulgação e Comunicação, coordenando o projeto de podcast Divan e delegada de Comissão da Infância e Adolescente da Associação Panamenha de Psicanálise, pertence ao grupo de psicanalistas na comunidade da FEPAL, realizando pesquisas e intervenções em comunidades indígenas do Panamá, além de seu atendimento particular a crianças, adolescentes e adultos e casais. Também supervisiona casos residentes de pós-graduação em psiquiatria e saúde mental do Hospital Universitário de Caracas e bem como outros psicólogos que a consultam em caráter particular e tudo de forma online e presencial. Quem gostaria de começar, então? A quem passamos a palavra? Natália? Muito bem, começamos com a Natália, apresentamos a Natália vai apresentar o seu trabalho, vocês vão ver que bonito o trabalho. Posteriormente, depois de que possam trazer o seu trabalho, apresentar o seu trabalho, teremos um intercâmbio, um espaço para perguntas e trazer opiniões depois de escutá-las. Então, por favor, Natália. Obrigada, Maribel. Bom dia a todos. Obrigada por estarem hoje aqui. Que bom que vocês gostem do tema que me apaixona. Eu vou dividir a minha apresentação em duas partes. A primeira, bem, eu irei compartilhar um texto que eu escrevi e posteriormente vou compartilhar com vocês um vídeo onde eu fiz entrevista nas mulheres da comunidade. O texto é Escuta que se sustenta desde dentro. Iniciarei essa reflexão pedindo a vocês que iniciem uma viagem comigo. O Panamá é um país da América Central onde há muito calor, é muito quente e há suficiente umidade como para que nada permaneça seco. Bem, o ar-condicionado, e o barulho da cidade é o cenário ambiental que me acompanha. Para chegar à comunidade indígena em Berá, eu tenho que seguir um percurso até chegar ao lugar e eu chego a um espaço desconhecido para mim. Depois de 1 hora e meia, o caminho se torna diferente. Tem muitas árvores muito altas. Aos poucos, os anúncios de cuidado, animais na estrada aparecem. Os carros se tornam menos frequentes. Nas árvores, observo diferentes animais, tucanos, borboletas, muitos outros. E depois eu estou por entrar em um mundo desconhecido para mim, ao meu cotidiano, muito diferente do meu cotidiano. Aos poucos, eu entro ao Gatun, um lago artificial que serve de reservatório para a operação de uma das esclusas do Canal do Panamá.
As pessoas na comunidade indígena que eu visito já estão aí, me esperam num bar, digamos, numa canoa, mas eu sou muito afortunada porque eles procuram uma com motor, me recebem com a sua vestimenta típica. Para nós, isso seriam quase nus, estão pintados de forma ornamental e também diferentes vestimentas ou vestiários. Eles falam pouco, olham para o piso, evitam o contato visual, são muito cuidadosos ao me convidarem para entrar na sua canoa e reconhecem facilmente que o meu dia a dia não é entrar numa panga ou como eles chamam de lancha. O percurso para a comunidade é passar pelo menos uma hora pela beira do rio, eu observo crocodilos que descansam na beira do rio e estão descansando, por sorte. Entrar nessas comunidades é contemplar coisas inéditas. As regras que eu conheço, pelas que eu me manejo no meu dia a dia, já não são úteis aí. O idioma é diferente, as regras também e a forma em que eles entendem e trabalham em relação aos animais, para mim, é uma coisa nova. Por aqui, a descrição da comunidade Emberá que eu visitei para realizar uma das intervenções orientadas psicanaliticamente. Naquele momento, pediram ajuda para tratar uma experiência comunitária pelo falecimento de um jovem de 18 anos que foi impactado por um raio enquanto navegava as mesmas águas que eu estava percorrendo. Ele saiu da canoa para pegar água potável e foi impactado por um raio. Um trabalhador que viu o acidente foi quem deu o anunciou o que estava acontecendo. Recebendo a notícia, fui contatada com uma das líderes em Berá, com quem já eu tinha um vínculo. Ela me fala do que aconteceu e pediu atendimento para a família do jovem e da comunidade. Os Emberá são apenas um dos 7 povos originários que habitam o Panamá com um idioma e leis próprias respeitadas pela legislação panamenha. Os Emberá vivem às beiras dos rios que alimentam o Canal do Panamá, paradoxalmente uma das águas mais caras do mundo. Mas eles vivem em pobreza e desigualdade social, limitados enquanto recursos da natureza que podem usar, porque não lhes pertence. O governo é quem legisla os percursos naturais que podem usar e consumir, inclusive para a sua própria sobrevivência. Eles utilizam árvores para algumas atividades corriqueiras e o governo panamenho falam que não podem cortar porque há poucas dessas árvores. Essa sensação de não pertencimento é o que eu sinto quando interajo com eles. Chegando à comunidade, me invade o medo de não entender, porque é um mundo novo que não é possível traduzi-lo. Literalmente, os Emberá têm um idioma próprio, uma estrutura gramatical que não que apenas podemos entender, mas não tem tradução direta para nenhum idioma. Ao me aproximar a eles, eu chego a uma realidade que eu não conheço. Não há nenhuma palavra que eu possa associar com alguma coisa familiar, e isso me faz sentir desorientada e claramente desperta fantasias em relação a se eu fui bem recebida, se poderemos nos entender. Todas as ideias passam pela minha mente. Juntamente a isso, eu percebo que a minha escuta deve ser diferente.
Segundo Villanova, a escuta psicanalítica é uma noção central da psicanálise com a que nos referimos na nossa atividade semiológica, isto é, o entendimento da realidade psíquica do paciente com os nossos recursos mentais, todos esses articulados com o fio inconsciente que está disponível aí da nossa infância, processada pelas nossas teorias, análise e autoanálise. Encerro a citação. O instrumento do trabalho do psicanalista é justamente sua mente psicanalizada, o sustento interno que surge do trabalho de introspecção. Nessa experiência, devo suportar uma quantidade de angústia, fazer o possível por diminuir a tendência a penetrar impulsivamente na mente do outro, ou provocar espaços para contemplar e manter a minha mente aberta e flexível, para que seja possível o desenvolvimento da relação entre eles e deles comigo. Eu percebo de que a experiência de observar bebês que eu fiz quando me formei como analista de crianças e adolescentes me ajuda para entender o mundo do outro, quando a linguagem verbal não é o dominante. Para tentar de entender os processos mentais de um bebê, você precisa de paciência, disposição, tolerância à incerteza, construção criativa, hipótese especulativa e uma boa dose de empatia, características que eu considero importantes de um psicanalista que trabalha em comunidade, principalmente com povos originários. Não há um molde, não é possível traduzir o que eu vivenciei aí, não se satura com um significado, menos o meu. Tratar o tema do o mundo do outro com o significado do outro é ir sem estrutura. A escuta que se sustenta de dentro foi o que me permitiu que nos encontrássemos em meio do diferente. Isso ajudou a estabelecer o vínculo com o Zimbará. Fazer intervenções em saúde mental nessas comunidades é complexo, porque as suas necessidades são da ordem básica e concreta. Eles precisam de água, de luz, limpeza, educação, acesso à saúde, como que não havia mais espaço mental para mais. No início eu pensava isso, mas depois descobri que não tinham tido a possibilidade de serem atendidos em outras coisas que não fossem as concretas, até que fazem a solicitação de intervenção. Esse preconceito sequestrou a minha mente antes de trabalhar com eles, porque quando eu disse já sem os recursos, quando os recursos digamos, não concretos, e de uma forma diferente para entender o seu mal-estar, eles apreciaram muito e agradeceram a minha presença. Podemos considerar que os povos originários têm um pensamento primitivo que é semelhante ao pensamento psicótico de uma criança. A sua singularidade confirma o contrário. Juntos, conseguimos estabelecer uma relação sustentada no tempo. Inclusive, continuam solicitando intervenções, às vezes via telefônica ou pelo chat, enviam fotos, vídeos e comentam notícias da comunidade. Como eu cheguei a esse encontro com os povos originários? Desde que eu sou adolescente, eu me interesso pela cultura aborígenes na Venezuela. Esses assentamentos ficam longe da capital. Somente podia visitá-los numa viagem. Foi nessa época, que conheci os Camarapotos do Parque Nacional Canaima, onde está o Querecupai Bená, o Salto Ângelo. Salto uma queda de água. No Panamá, comecei a ter contato com essas comunidades. Entre 2015 e 2017, eu trabalhei com líderes e mestres de um assentamento de uma comunidade indígena, os Cunas. E para eles, eu trabalhei principalmente com especialistas em saúde mental, promovendo a psicoeducação, prevenção e tratamento de HIV e AIDS em crianças e adolescentes em várias ilhas. Essa primeira experiência
na formação, você trabalha com o paciente ideal, um paciente predominantemente neurótico, com alguma facilidade para sustentar o enquadramento, que possa assistir ao consultório, entre outros critérios. Muitas vezes cheguei a pensar que psicanalista se prepara para uma punção da realidade, outras vezes se protege para seguir vivendo a psicanálise de outra forma. Como analista, eu comecei a ter a intenção de sair do consultório e testar a aplicação da psicanálise em outros campos menos confortáveis. Em outras palavras, eu queria saber se a minha ferramenta era aplicável para outros campos, para outros pacientes, outras comunidades. Eu senti apoio e aprovação de Freud quando, em 1932, falou, vou citar, sinto uma forte tentação de guiá-los através de todas as aplicações da psicanálise às ciências do espírito. São coisas dignas de serem sabidas porque quem tem interesses intelectuais e seria um descanso não ouvir nada que tenha a ver com o anormal e patológico. Mas devo renunciar a isso. É verdade que em alguns casos, esses campos, eu dei o primeiro passo, mas hoje já não posso abranger tudo e teria que estudar muito para entender o que há de novo hoje, depois dos começos. Bem, a pergunta que tentava me responder é se a psicanálise poderia funcionar nos povos originários, para fazer uma imersão em como pensam, sentem e agem pessoas dos povos originários nas diferentes situações. Então, como houve interesse para trabalhar com o povo Kuna, nesse momento a comunidade Cultura da FEPAL me convida para realizar uma entrevista a mulheres dos povos originários do Zemberá, para entender como eles fazem a sua prática de maternidade. Isso é a confirmação de um interesse que considerava como pessoal, porque quando eu estudava para ser analista de crianças e adolescentes, quis observar bebês com uma mãe indígena. Isso não foi possível pelas dificuldades que representava. Nessa oportunidade, eu tenho o prazer de compartilhar uma entrevista aos povos Emberá do Panamá. Um psicanalista pode se interessar pela forma de maternar nos povos originários por diferentes motivos. Eu posso pensar, entender as experiências de cuidado do vínculo, ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento infantil, conhecer diferentes formas de maternidade, que permitiria entender que não há uma forma correta, única, que há diferentes práticas culturais, etc. O que eu proponho a vocês a seguir será um exercício clínico. Apresentarei uma experiência e espero que juntos possamos entender um pouco da maternidade dos Emberá. Eu os convido a que possam subir o volume e ativar a escuta para entender a experiência. Agora eu vou compartilhar com vocês o vídeo. Podem aumentar o volume, subir o volume, porque foi uma entrevista no local, in situ, eles estavam fazendo as suas atividades corriqueiras, há muito barulho de fundo, a música, eles vão falar espanhol e emberá também. Se vocês ficarem desorientados em algum momento, fiquem tranquilos, porque foi o que eu vivi nesse momento. Eu vou compartilhar o áudio. A ver. Mm. Me avisan si se escucha bien. Ok. Ajá, no hablamos muy bien el español. No importa. Verdad que sí, ¿no? El español de nosotros lo aprendemos aquí hablando con ustedes Sí. y así aprendemos todos los días.
Y siempre nosotros un poco de temor porque no sabemos si lo estamos hablando bien. Lo hablas muy bien. Sí, entonces eso fue lo que le estoy comentando a ella, pues. Así que pues bueno, no sé. Ok. Puede empezar. Bueno, yo soy Natalia y como ya les estaba contando, estoy con unas amigas haciendo una investigación acerca de cómo las mujeres crían a sus hijos en diferentes lugares del mundo. Tengo amigas que están investigando en otras comunidades indígenas de otros países. Entonces la idea es que ustedes me cuenten cómo llegaron a ser mamás, si ustedes planean ser mamás o no, qué pasa cuando son mamás, quiénes las ayuda con la crianza de los niños hasta qué punto dependen de ustedes. Así, cuéntenme. Bang sare ma pura vez sí también bahara mane tachi kimate tasira mama tope da tachi wara. Kira kirito mi wasan y me ta pema ta wasan wa ta pema ta. Bueno, gua ma hari ni. Puer sao se me puer ta pen kira me puara. Bueno, que manda ka kira mu porque mungkin si se da wara bu pureta wara bu sabu mama mandi chaka kira bu ko chora. Pura chi traducir ahí de número. En verano era de día traducir, pero hay algunos que no. Está bien. No, agüita. Ay, ya se nos llenó el... Sí, vamos a hacer una pequeña presentación. Se están acomodando. Vamos acá, en la esquinita. Vamos allá. Un poquito. ¿De dónde salió? Bueno, pues van a dejar mientras me la guamo y me la ellas van a hablar mientras. Ah, me dijeron que tú hablas bien español. Bueno, mi nombre es Mirilina de Gaiza. Mi tía fue la que me crió, la que vive aquí. Bueno, a los 12 años, ya desde 4 años yo aprendí a danzar. La danza, baile. Todo esto lo enseñan las mujeres. Sí, Son las mujeres las que enseñan la danza. Sí. ¿Qué más enseñan las mujeres? A confeccionar de artesanía, a tejer, todo eso. Sí, nosotros... ¿Qué hizo Magara? ¿Qué hizo Magara? Lo que es mi madre. No con entrenar, eso. jaratear, Ajá. batar. Sí, eso es lo que nos enseña. Primero tiene que aprender a tejer eso. Ajá. Fue ¿Cómo la se que- llama esto? En Vera le dicen pepena. Pepena. En español, abanico con Abanico. Qué lindo. Esta es una de las primeras cosas que que aprenden los niños. Sí, De niña. Porque es más fácil. No tiene de que peligro de pullarse y la aguja no. Ya eso es de 12 años hacia adelante porque es peligroso porque la aguja. Claro. Así como decimos nosotros, pues, así como ella está diciendo, dentro pues, de la mamá pues, nos enseñan a nosotros de cómo ella era. Lo que ella eran lo enseñan a nosotros. De que el primer trabajo que tenemos que hacer es del soplador. Porque según dicen ella, el soplador, el tejido más fácil que hay entre nosotros. Y el menos peligroso. El menos peligroso. Entonces, ellos nos enseñan así. Y nosotros también, de esa manera, le enseñamos a nuestros hijos, ya a los hijos de nosotros, pues. Lo más fácil es el soplador. Si usted hace un soplador, los restos va a ser mucho más fácil, dicen ellos. Entonces, también nosotros nos hemos enfocado pues, en eso. Y es diferente lo que le enseña una mamá a una niña que lo que le enseña a un niño, ¿sí? Exactamente, ajá. ¿Qué se le enseña a las niñas y qué se le enseña a los Así varoncitos? mismo. A los varones que hay que enseñarle a pescar, enseñarle cuáles son los troncos para las leñas y cuál no es para la leña. Eso es lo que le enseñamos a pescar, a cazar con los perros. Los niños ya cuando tienen 8 o 9 años, los niños de aquí ya son bien movidos. Entonces así mismo los vamos enseñando nosotros a los niños. Y a los varones le enseñan los papás y a las niñas le enseñan las mamás. ¿Cómo es? Ajá, así mismo es. ¿Sí? En la ayuda al niño lo enseñamos entre mamá y papá. ¿Por qué? En la enseñanza a veces los papás dicen que todavía el niño no está preparado. El papá dice así, Juana Erenita, pero mane tachichipapa jara ahorita puede teita.
Harati porque Maura aprende. Nosotros decimos así. El papá dice que no, todavía está pequeño, entre 8 o 9 años. Pero la mamá nosotros le decimos, no, ya él puede, ya está casi preparado. Si tú no lo llevas, entonces va a ser su culpa que él no va a saber lo que hay entre la naturaleza, la medicina natural, para qué sirve y para qué no sirve. Nosotros le enseñamos. A las niñas entonces las enseña la mamá y al varoncito más que todo el papá. Entre papá y mamá. Entre papá y mamá. Ah, la crianza de la niña es más de la mujer solamente. Entonces la enseñanza del niño entre dos, mamá y papá. Y por ejemplo, para cuando ustedes salen embarazados, ¿es algo que se habla cuando ustedes se unen o no? ¿O es así, el embarazo viene solito? Nosotros, pues el embarazo de nosotros, del grupo Emberá, no es como la de ustedes que hoy día sabemos que se planifica. Ajá. El de nosotros hoy día no. Bueno, hoy día sí, pero antes podemos decir que nosotros no se planificaba. Una vez que la niña antes tenían ya 14 años, nosotros ya como que los padres querían que se independizaran. Esa niña ya está preparada, esa niña ya puede tener como una familia. Lo veían así nuestros padres, ¿sí? Ya ellos van, porque entonces en aquellos tiempos eran 8 hermanos, 9, 10, hasta 12 hermanos. Entonces ya como que ya vayan saliendo. Hoy día lo vemos de esa manera. Entonces no eran planificados los embarazos. Ya nada más es, tiene su esposo, ya nada más es dar a luz, dar a luz, dar a luz. Cuando la naturaleza lo dice. Cuando la naturaleza dice 12, bueno, 13, 14, si empezaste desde los 14, 15 años, puede tener casi 14, 15 años, ¿verdad? Sí. Y ustedes para embarazarse tienen que casarse primero o no? No necesariamente. Dentro de la cultura tachi en verano, mangu mama ki pekwa taneo así amarame. Nana, tiauru, tiawa sidame. Kine busi de puerta y te vema. Eso es lo que estamos hoy aquí yo también. En el tiempo de ella, como dice ella, todavía el tiempo de ella mío, a nosotros nos entregamos nuestra mamá, nuestros padres. Ya usted tiene que casarse con él, usted tiene que casarse con él. Por eso les digo, como que ellos van, ya usted está preparado, váyase ya. Y la familia, o sea, la mamá elegía al pretendiente, al novio, elegía. ¿sí? Ah, ok. Entonces solamente unión de pareja. Ok. Unión de pareja, ya ese es su esposo, aunque uno no lo quiere, de poco a poco se va queriendo. Se va queriendo. Porque ni conocían el amor, dicen ellos. ¿En serio? Mi abuela, mi mamá decían así. Como que bueno, toca hacer esto. Te tocó pero si yo no siento nada por eso, ¿cómo yo voy a ir allá? Es que lloraban para no dormir con la persona. Y el Señor puede ser mayor, tron así dan, me está era difícil momento. Nosotros, mi papá, mi mamá, todavía por nosotros decía lo mismo. Usted tiene 14 años, pronto ese va a ser su esposo. No puede ser. Entonces ya los tiempos pasaron, de los 85 en adelante fue que ya... De hace 40 años para acá. Hace 40 años para acá. Entonces sí, pues ya fueron la libertad de tener una escuela, una educación, la maestra. Entonces, ¿qué hizo? Como que se cambió. Mejor me voy a la escuela que en vez de yo casarme con este que está. Ajá. Claro. Es una historia. Hoy día nos da risa, hoy día como que se ve algo, pues, pero vivirlo no es fácil. No, claro. No, vivirlo no es fácil. Hoy día nosotros podemos hablar así, porque algo bien triste que te den a alguien que tú no conoces, no lo quieres. ¿Y eras de la misma comunidad o pueden ser en veras de otras comunidades? En verano de otras comunidades, otras familias. Si aquí dentro hay otras familias, se pueden unir. Okay. Y con otras comunidades, familias también. ¿Y en veras con alguien que no sea en veras? También hoy día hay. Hoy día se ve más que los tiempos de nosotros. Mana pipime, nana, haswa campunero, nume, una cavacia. Por eso que hoy día nuestros líderes
pasa, allá ven, así como usted. Un chino que le encanta. ¿Qué cosa va a funcionar con un chino? Así. Pero es aceptado. No aceptado por la familia, tía, aquí en Beavara. Okay. No es bien visto. Y todavía algunas familias mantienen eso. Sí, que si la persona se enamora de alguien por fuera no lo No lo acepta. acepta, la mamá no lo acepta. La mamá Emma le dice, ¿cómo voy a tu bebé? ¿Cómo yo lo voy a acariciar? Ajá, mi mamá decía eso por nosotros. Porque el niño podía ser muy diferente. Ajá, el niño es con un cabello rubio, rojo. Como que cómo lo voy a cuidar si yo no lo No conozco. lo conozco, ese niño. Y aquí en la cultura en Vera, ¿quién es la persona que habla de la historia? ¿Es el varón o es la mujer? Por ejemplo, a los niños, ¿quién le cuenta la historia de la comunidad? Cada familia se encarga de eso. ¿Y quién tiende a ser el varón, el padre o la mamá? Igual, tanto mamá y papá. Y siempre motivarlo sobre la cultura, siempre motivarlo sobre las costumbres, siempre motivarlo, la cultura de nosotros, es que tú te cases con un embera. Claro. Porque en Panamá somos 7 grupos indígenas, con cualquiera usted se puede unir, pero menos con usted está prohibida. Pero si lo hace, como ellos llaman hoy día, el amor es ciego. Ya hoy día ellos dicen así, que el amor es ciego, que el amor existe. Pero, o sea, sí se pueden unir con otro grupo indígena. Con otros grupos indígenas pueden unirse. Y mira, ¿por qué con un blanco no? ¿Por qué con un no indígena? ¿Por qué? Porque están morenas, piel morena, cabello amarrado, como ellos nos dicen, los pies son muy fuertes, morenitos, por eso, los ojos, Y también que los valores son muy diferentes, ¿no? muy diferentes los valores. Decimos ellos con la costumbre de ellos, dentro del grupo en verano nosotros siempre mantenemos la, ¿cómo se llama? No sé si cómo se puede, no encuentro la palabra, la pelea, la diferencia, no había. Pero cuando un blanco, una chica en Vera o un chico en Vera se casó con un campuñán, ya ellos no enseñaron a sus hijos la indiferencia. Yo no te llevo bien, pero se mata con cuchillo así. Ay, no. Por eso es que ellos no les gustan de ellos. La pelea de ellos es psicológicamente y si no lo atendiste aquí, entonces es con cuchillo. Ellos, nuestro mamá nos enseñaron. Como que nos tienen miedo, digamos, a los Ajá, blancos. a los blancos, por eso, porque ellos influencian eso. Mucha Si no, violencia. hay violencia. Si esta mujer no se hace caso a la mujer, se le hace así. Que eso no es algo que ustedes Eso hacen. no es algo que nosotros hacemos. Nosotros sí enseñamos, somos fuertes en enseñar la cultura, el trabajo fuerte de las mujeres. Eso sí enseñamos. Hay que trabajar, hay que cosechar, hay que trabajar fuerte. Pero eso es para nosotros, para la familia. Pero ellos ya no vienen enseñando. Como quieren invadir con unas ideas nuevas. Mira, y por ejemplo, ¿cómo es cuando a las niñas le viene la menstruación? ¿Las preparan? ¿Ustedes les dicen que eso va a suceder? Sí, ¿Cómo es? exacto. ¿Cómo les preparan? Nosotros le preparamos también. Ya cuando una niña tiene 10, 11 años, le vamos preparando. ¿Qué les dicen? Le decimos, mamá, ya usted va a tener 10 años. Cuando ya tiene 10 años, hay un cambio de vida. ¿Qué es? Bueno, vas a menstruar, ¿sí? te van a hacer los besitos, te van a hacer todo. Entonces ellos dicen, ¿verdad, mamá? ¿Eso va a pasar? Sí. ¿Qué edad las niñas empiezan a taparse aquí? Aquí, no, hasta los 14, 15 Ah, ok. años. Ellas andan así hasta los 14, 15 años. Ah, entonces sí les preparan. ¿Y tienen algún ritual? ¿Les hacen alguna Sí, ceremonia? Nosotros le hacemos una ceremonia. La ceremonia es que cuando ya la niña está, por ejemplo, se desarrolló el viernes y hoy es viernes, hoy tenemos que preparar todo lo que vamos a hacer a hoy. Que son bailes, Ella cantos. tiene que bailar lo más posible, ella tiene que sudar lo más posible que pueda. O Y sea, si es no algo hace- que se celebra, es se algo celebra, bonito. La algo- menstruación se sí, celebra. se celebra. Fíjate que para nosotros los blancos casi que no. La menstruación no Eso es La algo... primera menstruación es muy importante para nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo.
porque ella tiene que sudar lo más posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella va a botar toda esa energía negativa. Es como que se está limpiándose. Limpiándose, toda esa energía negativa, todo, todo. Entonces al final tiene que abrazar a una persona adulta, una más adulta. Muito bem, até aqui então chega a minha apresentação. Muito obrigada, Natália, maravilhoso trabalho. Passamos a palavra para Carmen Saladia. Oi, bom dia, muito obrigada. Agradeço muito à FEPAL, a Comissão de Comunidade e Cultura, pela oportunidade para compartilhar com todos vocês uma experiência que eu tenho tido. Agora vamos fazer uma viagem da América Central, vamos para Los Andes, para conhecer como é que se vive a experiência da maternidade e principalmente sobre as mudanças que aconteceram ultimamente. O título é A Maternidade na Cultura Andina, Mudanças e eh, Coisas que Permanecem. Muito bem. O conhecimento aqui apresentado sobre a cosmovisão andina provém dos estudos realizados nos últimos 40 anos em antropologia, história e a filosofia. Uma parte significativa do pensamento andino foi obtido a partir dos diferentes testemunhos orais da população das áreas rurais andinas, que revelam a persistência de uma mentalidade que preserva em seu subconsciente conceitos profundos sobre a vida humana e a sua relação com o cosmos. Estudos historiográficos sobre a cosmovisão andina coincidem em destacar como a sua principal característica a lógica de um pensamento dual. Vocês vão ver aí o Sol, a Lua, o, o alto, o baixo, o terrenal, o celestial. Tudo, sem dúvida, foi pensado dessa forma, de uma forma dual e relacional, que remonta à antiguidade. Isso regeu a localização e a interação dos habitantes com a natureza, e como uma extensão dessa abordagem, também determinou seu modo, a forma de organização social. O paradigma da paridade complementar homem-natureza surge da concepção da formação do cosmos, ou seja, como um produto de um encontro em que participam o princípio do masculino e o feminino, em uma dualidade complementar chamado de Janantin. O universo cultural compreende o indivíduo como parte de uma ampla rede relacional, enquanto o cosmos é concebido como um ecossistema de relações. Então, enquanto o cosmos é concebido como um sistema de relações, a vida cotidiana se move em contato próximo com a natureza, com elementos que são considerados como seres vivos e protetores. Os apos são as montanhas sagradas. A Pachamama é a mãe terra. A Mamacocha é a mãe lagoa. A Mamayacu, a mãe água. Os Puquios, os olhos d'água. Os rumis são pedras sagradas, todos em constante comunicação com os humanos. Abordada dessa forma, não haveria separação entre humanos e natureza. Essa coexistência enfatiza a crença no cuidado e na nutrição mútua que reforça o senso de pertencimento. O vínculo inicial não se limita à mãe, mas se estende à comunidade que é o Adyu, e o ambiente natural, com um forte componente de solidariedade e reciprocidade.
Isso é bem importante. A reciprocidade é na cultura andina, que é conhecida como Aine. Cada membro da comunidade é sustentado por uma teia de relações humanas e não humanas. Quando o vínculo com a comunidade, um ambiente simbólico é rompido, surge a experiência do susto, entendida como a perda da alma. A ideologia religiosa andina atribui importância central à terra. A Mãe Terra, ou Pachamama, expressa a vida como um todo. Ela é concebida como uma divindade feminina associada à fertilidade e à fecundidade, organizadora do tempo e do espaço, protetora e provedora, com quem nos comunicamos constantemente, seja para pedir permissão para o seu uso, seja para agradecer pelos seus frutos. Assim, a relação e a reciprocidade com a Terra representam os princípios fundamentais da ordem na dinâmica cotidiana. A concretização da reciprocidade é uma condição para a fertilidade e a garantia da vida, pelo que o camponês deve prestar simbolicamente uma homenagem à terra. Um ritual que vai reforçar a sensação de ser sustentado e cuidado por uma rede além do humano. A fertilidade da terra é uma dimensão sagrada e é associada à fertilidade das mulheres e à imagem de uma mãe receptiva, tolerante, protetora e sustentadora que dá frutos. Portanto, ser mãe concede reconhecimento e autoridade na transmissão de conhecimentos, costumes, rituais e linguagens e cultura. Assim como a terra é fertilizada durante os ciclos agrícolas, a união sexual não é concebida apenas como prazer individual, mas faz parte de uma ordem natural e espiritual de reciprocidade que garante a continuidade da vida. Os rituais agrícolas e comunitários, nos quais a fertilidade da terra é invocada, expressam a integração do erótico com o cósmico. Um aspecto central destacado na mitologia e cultura andinas é a valorização do feminino, aplicado às mulheres, concebidas como uma extensão das propriedades da natureza. Assim como a terra é vista como geradora de frutos nutritivos, a sensualidade e a fertilidade das mulheres também são concebidos como geradores de vida. A reprodutividade, como categoria geral de feminidade, está associada à responsabilidade da mulher de gerar filhos ao se casar, como uma forma de garantir a reprodução da sociedade. O ritual de matrimônio cria a imagem de uma noiva como imagem germinador. Para uma jovem, sua história passada de liberdade sexual é reescrita, enquanto a sua fertilidade e sexualidade passam a ser controladas socialmente. Encerro a citação. Dessa forma, a maternidade fica abstraída da concepção voluptuosa da sexualidade feminina, expressa na dança e na música, que destacam o poder do sexo e do desejo femininos, cujo poder de excitação e prazer garantiria a fertilidade. A chegada dos filhos é considerada uma bênção de Deus e da Pachamama. Nos Andes, o papel materno não se limita à mãe ou ao seu parceiro, mas a toda a comunidade. A criação dos filhos é compartilhada com avós, tios, tias, irmãos e vizinhos, de modo que a maternidade se expande para além do biológico. Desde muito cedo, as crianças se juntam aos Adilu, participando das tarefas de cuidado, seja com seus irmãos, animais ou também com a terra.
E, nesse sentido, a chegada dos filhos representa a coesão do casal, da família, da comunidade e da continuidade cultural. Acredita-se que a Pachamama abençoa famílias que têm filhos, facilitando o crescimento de plantas e animais, o que permite que a família prospere. A presença de crianças nas comunidades é associada à felicidade, assim como as chuvas. As crianças são uma expressão da fertilidade incipiente do ciclo anual. Na teoria do apego de Bowlby e Winnicott, o contato corporal e a interação precoce com a mãe são fundamentais para a estruturação psíquica e a segurança emocional. Na cultura andina, o contato íntimo e contínuo com o corpo da mãe é prolongado. A mãe carrega os seus filhos, o filho nas costas, envolto em um cobertor que é a Didya, que garante apoio físico e emocional desde o nascimento até que a criança consiga andar, enquanto ela realiza todo tipo de tarefas, sejam domésticas ou laborais, no campo ou enquanto viaja para outras aldeias para vender produtos. Se você viaja eh, pelos Andes, você sempre verá as mulheres com os filhos, geralmente acompanhadas de seus filhos, carregando eles nas costas. Enquanto a criança é pequena, a prática da Didya, que é carregar nas costas, garante a continuidade psicofísica, fomentando o estabelecimento de um vínculo intrasubjetivo predominantemente semiótico, como descrito por Kristeva em 1980. Por meio dos movimentos, a voz, o toque, flexões, carícias, a mãe organiza ritmos e práticas que introduzem a criança ao mundo relacional. Com suas canções, palavras e afeto, ela transmite os primeiros significados, crenças e tradições que organizam a subjetividade da criança. Da mesma forma, a amamentação prolongada não é concebida apenas em seus aspectos nutricionais, mas também representa um ato significativo de transmissão cultural. Pois enquanto a mãe amamenta e fala o seu filho em sua própria língua, Quechua ou Aymara, acaricia, acalma a criança e também o faz dormir. Segundo Pierre Alungnier, a mãe atua como porta-voz, transmitindo os primeiros traços simbólicos de sua cultura, formando o que ela chama de contrato narcisista. Nesse sentido, a criança não apenas recebe o leite, mas também a vivência, a gradual inserção em uma comunidade, em uma cultura, se apropriando ou apropriando de sua história e adquirindo sua identidade e lugar de pertencimento. Ser mãe confere reconhecimento e respeito por estar simbolicamente associada a Pachamama. Como mediadora de vida e portadora de memória cultural, ela vai adquirir uma dimensão sagrada, concedendo-lhe uma voz que lhe autoriza a praticar ou participar de decisões de sua família e da comunidade. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma jovem mãe de 20 anos e ela me dizia que antes de ser mãe, ela não podia olhar de frente, era muito tímida, olhar nos olhos dos outros, mas quando se transformou em mãe, ela sentiu que tinha um poder de ser escutada, de ter uma voz. E efetivamente, quando você participa das assembleias das comunidades camponesas, sempre as mulheres estão atrás dos homens, aconselhando os homens em relação ao que dizer, ou também são as mulheres encarregadas da administração econômica da família. Bem, tudo isso
traz justamente o ser mãe. O apego exclusivo ao corpo da mãe durante a primeira infância prepara a criança para começar uma nova fase. Através do ritual Hutu Chikwi, que é o primeiro corte de cabelos aos 3 anos de idade, marca um momento de separação em que a criança é simbolicamente entregue à comunidade. A participação dos padrinhos e parentes representa a aceitação da criança em uma rede social muito mais ampla, diversificando o apego que o proporciona uma estrutura de segurança e reconhecimento, ao mesmo tempo que introduz a participação em tarefas domésticas simples dentro de suas famílias, em rituais e festivais comunitários. Você vê crianças pequenas, de 3 anos, que já estão dando de comer os pintos, que estão trabalhando já com o gado, porque eles acompanham a família em todas essas tarefas da comunidade. Embora as comunidades andinas continuem a defender o conceito de maternidade como um mandato cultural que molda uma parte importante dos desejos da nova geração de mulheres, as mudanças em suas vidas que vêm ocorrendo nas áreas rurais e urbanas das regiões, tanto das regiões andinas como nos diferentes povos. O maior acesso à educação, a expansão das comunicações, do comércio, da migração, criam um novo perfil de mulheres. Um número crescente delas é evidenciado após de concluírem seus estudos que buscam migrar às áreas urbanas para continuar a sua formação acadêmica. Aqui é importante destacar que você pode perceber nessas mulheres jovens que vão deixando as tranças, que usavam as mães, as avós, agora cortam os cabelos, usam já soltos e começam a mudar as saias por jeans. Então, é a influência dessa época. Essa mudança demonstra um progresso ou mudança na organização de um senso de agência, digamos, que empodera particularmente as novas gerações. É, Bem, sua abordagem, sua aproximação à cidade transforma a sua perspectiva e aspirações de vida e buscam ativamente se integrar à dinâmica urbana, adquirindo conhecimentos e costumes que o moldam forma particulares de integração, tanto social quanto profissional. Nesses contextos complexos, mutáveis, ampliam sua visão do mundo social e econômico. Recebem diferentes mensagens sobre as suas possibilidades de decidir e agir, sonhando em construir um projeto de vida diferente daquele de suas mães e avós. E é importante dizer que essa nova geração está usando muito o celular. Entra no TikTok, YouTube, os seus modelos de identificação começam a se expandir. Já, apesar dessas mudanças, a aspiração de ser mãe e constituir uma família permanece forte em mulheres jovens, embora planejem adiar a gravidez. O imperativo de se destacar e se tornar independentes antes de se tornarem mães não é um sentido apenas das jovens, mas também por suas mães que se esforçam para incentivar as suas filhas para que estudem e sejam profissionais, para que não cometam o que elas consideram os mesmos erros que elas cometeram. Pois existe uma forte crença de que somente a preparação acadêmica proporciona a segurança necessária para escapar da pobreza e da violência de gênero. A mensagem das mães para as filhas é para que você seja alguém. Essa expressão é bem interessante e importante porque fala justamente da própria desvalorização que fazem de sua própria cultura.
Então, entendendo que essa expressão pode englobar a experiência de submissão, maus tratos, postergação e invisibilidade que sofreram. No estudo realizado por Carmen Jong sobre os motivos pelos quais as mulheres jovens andinas não querem ter mais filhos do que as suas mães, mencionou o seguinte: como número um, elas têm dificuldades financeiras para atender às necessidades de alimentação, educação e vestiário de seus filhos. Dois, têm menos tempo para se dedicar aos cuidados dos filhos, porque estão estudando, trabalhando. Três, sua carga de trabalho se intensifica e suas responsabilidades diárias aumentam. Agora, o tempo é considerável. Elas têm menos tempo para cuidar da fazenda, bem, das chácaras e dos animais. Cinco, têm consequências negativas para a saúde, ficando doentes e até provocando a morte, ou levando-as à morte. O sistema de saúde nessa região andina é muito precário. Seis, afeta seu relacionamento com seus maridos, que podem até abandoná-las além dos maus tratos, porque há vários problemas nas zonas. Elas têm também menos tempo para si mesmas, como 7.8 restringe a sua mobilidade e participação em atividades comunitárias. Carmen, interrompo. Como ainda falta muito, será que você pode arredondar um pouco e ir fechando? Porque não vamos ter tempo para discutir ou para fazer algumas perguntas. Sim, claro. Vou pular um pouco para compartilhar um vídeo. Bem, no Peru, diferentemente de outros países andinos, pouquíssimas pesquisas foram feitas sobre os processos de mudanças que ocorrem entre as mulheres em relação à maternidade. Apesar do reconhecimento da existência de problemas nessa área, como a alta incidência de gravidez na adolescência e a delegação da criança ou da criação dos filhos às avós devido ao abandono paterno. Por isso é importante ampliar, por meio de novos estudos, o entendimento das dinâmicas subjetivas que a nova geração de mulheres andinas vivencia atualmente em relação à maternidade. Muito bem. Deixo vocês agora com o vídeo para que possamos escutar uma mãe andina da comunidade de Pisac. Sofia, por favor, só um minuto, por favor. Vamos assistir ao vídeo. A minha mãe, agora a minha mãe vem também, no nosso caso, nos oferece cuidado, nos ensina coisas boas. Graças à minha mãe, eu posso trabalhar e ser uma boa pessoa. Também posso fazer as minhas coisas sozinha. Eu já não sou como outras pessoas. Eu me, eu acho que sou uma boa mãe, boa esposa também. Desde que ficamos grávidas, temos de nos alimentar melhor para cuidar esse bebê. Você sempre tem que falar com seu filho quando ele nasce, você tem que cuidar muito da criança. Mulheres da comunidade têm 2, 3, 4 filhos. A- E antigamente, 10, 9, 10 filhos. Houve uma diminuição, então, sim.
Porque agora entendemos que não temos de ter mais filhos. Agora, já recebemos, anticoncepcionais, por exemplo, e nos cuidamos. Antigamente eram obrigadas. E a mãe come, diferentes canjas com carne. A Imalawa é a sopa tradicional para as mulheres que, estão grávidas e também para que tenha muita força, a mãe. E para que tenha bastante leite, eu também. Quinoa com. eh, Depois de que já temos o filho, eh, ficamos por um mês sendo cuidadas. A mulher recebe, a mulher que acabou de ter o bebê, recebe uma, ovelha de presente. Eu não recebo muito bem o áudio, um pouco baixo, e peço desculpas por isso. A minha mãe me cuida também. Lúcia, quais problemas você tem? Você me falou dos cuidados, da importância que tem a família, o apoio. As mulheres de sua federação, o que vem agora, hoje em dia, como problema? Bem, bem, eu posso, vender as minhas coisas e, claro, há algumas irmãs que têm muitos filhos e, não puderam estudar nem ir à cidade. Elas estão mais ocupadas nas comunidades, cuidando dos filhos. Elas são escravas dos esposos de seus filhos e de seus animais, porque tem muita obrigação, porque obrigações aí, todos os dias tem que cozinhar, porque os esposos saem e trabalham. E como você acha que elas se sentem lá? Bem, acho que elas estão frustradas, porque trabalhar, como dona de casa é frustrante. Mas quando você faz as coisas de coração, é lindo. Mas não vejo que elas estejam felizes. Fazem esse trabalho como uma obrigação. Mas elas também querem tirar os seus filhos daí, mas os filhos, no final das contas, ficam por aí sempre como adolescentes. Eles, conseguem um parceiro, uma parceira, no caso, e, vão repetir a história. Bem, temos apenas uns minutos para compartilhar, então fico por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Carmen. Muito rico o trabalho de ambas as duas e vamos para as opiniões, consultas. Quem gostaria de participar, por favor, levante a mão. Temos, Oscar, Alfredo, por favor. Bom dia. Estou muito comovido pelo trabalho que você realizaram. Tanto a Natália como a Carmen é um tema que me convoca em relação à evolução humana.
Eu pensava na Rosa Arciniega, uma escritora peruana que escreveu a biografia de Pizarro na década dos 30 e que infelizmente é desconhecido ou desconhecida. Eu sugiro que vocês possam ler a biografia de Rosa Arciniega sobre Pizarro. Quando fomos ao congresso da FEPAL, uma das aulas era Rosa Arciniega, quem falou sobre Pizarro e a vida do Pizarro, o conquistador que chegou com Almagro. Chegou ao Panamá, como chegou a Natália também. A diferença que eu vejo é que a Natália perguntou como eles viviam, o que faziam, qual era a sua cultura, enquanto que Pissarro arrasou. É uma grande diferença. É muito interessante isso, porque a Carmen falou da América Central até os Andes, e Pissarro fez a viagem do Panamá até o Peru. Aí então poderíamos falar de como os povos originários, e acredito que todos somos povos originários, temos diferentes tribos, podemos ser europeus, americanos, e acredito que seja muito bom o que vocês resgatam da filogênia, a vida na Terra e no universo, que destacam as mulheres americanas, como vocês entrevistaram, e a ontogênia, como cada um de nós pode fazer uma leitura. Oitogenia. Acredito que seja muito bom, promissor para a psicanálise, que possamos entender que antes de 1492, houve uma vida muito rica aqui na América, no que chamamos, conhecemos como América. E chegaram diferentes tribos, e diferentes tribos, no trabalho da Natália, se evidencia como se são aceitos ou não os de outras tribos. E o medo a ser esse branco que fez genocídios na Argentina, os Mapuches foram vítimas de um genocídio. Então, muito bom é pensar nesses temas, porque é um retorno do reprimido, de alguma forma, que nós mesmos, como para nós mesmos, como psicanalistas, que possamos pensar nisso, porque isso se reproduz dentro das instituições psicanalíticas. Agradeço muito a todos vocês, excelente trabalho. Também muito bom o trabalho que fizeram da FEPAL para levar adiante essa tarefa. Muito obrigada. Obrigada, Oscar. Mais alguém gostaria de comentar? As reações estão na parte inferior da tela. Temos aí um coração. Vocês podem clicar aí e optar por levantar a mão. Olga, por favor. Obrigada. Depois a Vera. Bem, eu parabenizo muito vocês, Natália, Carmen. Além de comovente, eu gostaria muito de que muitos de nós pudéssemos seguir por esse caminho. Eu fico pensando uma coisa que falou a Carmen, que é aplicável para a Natália, que tem a ver com a teoria do apego. Eu me questiono com qual tipo de apego podem crescer esses bebês? Porque sabemos que há um apego com a mãe, um apego com o pai. Seria muito interessante estudar o apego. Não sei se vão ser ansiosos, inseguros. E outro tema que surgiu foi o transgeneracional, como padrões transgeneracionais se repetem. Temos muito por trabalhar e seria fantástico poder fazer subdivisões desse trabalho que vocês fazem. Parabéns. Obrigada, Olga. Vera, eu concordo totalmente com a Olga, foi muito interessante. Ela fez uma viagem, na verdade, porque enquanto a Carmen falava na sua apresentação, eu fui lembrando, na primeira vez que eu viajei para o Peru, em Machu Picchu, em 1972,
E como foi a viagem? E quase como se toda a minha vida estivesse como contido aí nesse relato, não como uma questão pessoal, mas como é comum, na verdade, a experiência de maternidade em todas as culturas. Há coisas em comum que nos identificam. Então, eu acredito que falar de outras culturas e de função parental é um tema muito, muito enriquecedor, muito fértil. Eu fiquei com vontade de mais. É a impressão que me passou. Eu gostaria de ouvir mais sobre outras experiências e poder fazer essa generalização de uma história pessoal em relação à história da humanidade. Muito obrigada. Obrigada, Vera. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Vou ler. Sim, Natália. Um pouco retomando o que trazia a Olga, o Zemberá tem uma forma de criar que é também comunitária. Eles vivem tudo de uma forma comunitária. Esse é um fator protetor da endogamia. Dentro de tudo que você pode trazer, principalmente para mães que têm muitos filhos, isso é bom, porque qualquer pessoa da comunidade as apoia, e de como a própria tribo é uma extensão materna. Todas as mães da comunidade são a mãe dessas crianças. Isso me lembra uma experiência que eu tive ontem com uma paciente aqui na cidade. Ela é imigrante do Panamá, nem que eu. Ela tem 4 meses de gravidez. Agora ela está atravessando por uma situação difícil, chora muito, porque ela se pergunta como é que fará para criar o seu filho num país que não é o dela, onde não tem próxima a sua tribo. Então, vejam que importante que é isso. Era apenas para abrir o debate, para que possamos pensar. Essas crianças, essas comunidades indígenas com tantas mães. Eu, pelo menos de fora, sem ter feito nenhuma pesquisa, ela não tem nenhuma dificuldade para achar mãos que os cuidem, eles se sentem cuidados e protegidos. Né? Muito obrigada, Natália. Carmen, algum comentário? Como psicanalistas, essas experiências são imersivas. Estamos saindo da nossa zona de conforto, área de conforto, para entrar a outra cultura e fazer o esforço de poder escutar, de poder observar, como as experiências de infantes são tão úteis para podermos entender como pensam as outras culturas e, principalmente, temos de estar atentos à questão da desvalorização. Aí eu pego o que comentou, pegando o gancho do Alfredo sobre a história das nossas populações que viveram experiências de invasão traumáticas que foram transmitidas de geração em geração. E criou-se o discurso de que, no caso, o andino, né, que é pobreza, atraso, primitivo, não apenas em questões de maternidade, mas como que se negaram, todos foram negados os conhecimentos, os saberes que tiveram da arquitetura, na saúde, todos esses povos eh, incaicos eh, foram privados disso. Vemos no Cusco, Vera esteve lá, vemos como os espanhóis construíram os seus templos sobre os templos andinos. Todas as estruturas são de pedra e a parte de cima é colonial. Essa figura sintetiza muito como nos encontramos ainda vivendo oprimidos na nossa própria cultura. É bem importante que tenhamos em conta isso, porque quando você se aproxima a essas populações, colhe
todas, digamos, todo esse sentir de se sentir diminuídos perante o branco. Como os Andes vão dividir, digamos, a costa do outro lado, o litoral do outro lado. Bem, Vera, você levantou a mão? Sim, sim. Eu queria dizer brevemente e confirmar o que a Carmen e a Natália falaram sobre esse compartilhar do cuidado parental que há nas tribos e povos originários, porque esta é a marca da nossa história evolutiva. Segundo vários estudiosos, esta é uma herança que nos motivou a ter essa hiperemocionalidade. Isto é, o bebê humano tem essa lente voltada para o humano, para os cuidadores, porque tem que estar muito acordado, desperto, atento aos sinais dos outros, porque não são cuidados apenas por um, ou por uma pessoa. É uma tese de Zara Harvach, que é uma psicóloga americana. Seu livro é Mothers and Others, Mães e Outros. Explica claramente como essa característica de compartilhar o cuidado parental é fundamental para que nós sejamos como somos. Muito bem. Obrigada, Vera. Gladys? Oi, muito obrigada, muito prazer. Vejam, não posso deixar de sentir de que a Natália e a Carmen nos levam a somarmos a questões do nosso passado. E eu me pergunto, e quanto mais vão durar, quanto mais poderão resistir ou sobreviver à penetração intensa do cultural. Acho que tem sido e é um passeio muito, muito lindo para que possamos ver da onde nós viemos. Com certeza, esses costumes específicos de cada uma dessas regiões têm a ver com costumes muito antigas que nos precederam. E, de fato, eu pensava que há como um retorno, porque os casais jovens estão sozinhos, estão tentando reproduzir coisas para eles novas. Então, enquanto disso, poderemos retomar e preservar para esses momentos tão importantes como é a maternidade e o crescimento de crianças pequenas. Agradeço muito que nos trouxessem a esses tesouros, pérolas escondidas. Obrigada, FEPAL. Com toda certeza, eu coincido também. Temos mais 2 minutos, não sei se mais alguém gostaria de trazer a sua opinião aqui. Temos de encerrar. Bem, agradeço muito a sua participação nessa manhã. Muito obrigada, Vera, você presente. Com e parabenizar também a vocês, porque, na verdade, foi maravilhoso aproveitar desses materiais que vocês compartilharam e das suas experiências. Um abraço forte para vocês. Os esperamos para o próximo webinar. Obrigada. Bom final de semana. Boa tarde. Obrigada a todos.